Olá, bem-vindo ao canal YouTube do Geração 68. Hoje vamos continuar com a nossa série Armadilha, baseada nos artigos de Jean-Marc van der Waide que estão no nosso site. O link você encontra aqui na descrição do nosso programa. Hoje o debate vai ser sobre o Congresso Nacional. De fato, a vitória do Lula para a presidência da República foi fundamental para afastar a extrema-direita do poder. Mas o Congresso Nacional se mostrou de uma forma diferente. Hoje, nós temos uma maioria do que a gente chama de BBB, Boi, Bala e Bíblia. Para esse debate, nós vamos contar com a preciosa participação do deputado federal Chico Alencar. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal do Geração 68 e Jean-Marc, com a palavra. Bom dia, compas. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu vou ser bastante sintético, porque o tempo está meio apertado, e eu vou começar rapidamente só por alguns fatos, rememorando alguns fatos básicos. Primeiro, é que o preço da vitória contra o bolsonarismo, contra as ameaças à democracia, foi um preço eleitoralmente caro a ser pago. Foi uma parte do eleitorado decisiva para derrotar o Bolsonaro não era nem progressista nem de esquerda. Ele era fundamental, você pode chamar de uma direita republicana, que era contra o Bolsonaro, mas nem por isso morria de simpatias nem pela esquerda, nem pelo PT, nem pelo Lula. Isso foi importante. Por outro lado, não somente isso no eleitorado difuso, mas isso dentro das forças políticas também tinha expressão, e, em particular, a posição da Simone Tebet no segundo turno, eu considero que foi absolutamente decisiva para conseguir essa vitória apertada. Ou seja, não é uma questão individual da Simone Tebet, as forças políticas que ela representava naquele momento. E, portanto, vamos deixar muito claro, a vitória foi uma vitória muito forte, um peso enorme no papel do Lula, sem sombra de dúvida, que é muito maior do que das suas forças políticas de esquerda ou progressistas que os apoiaram. E o reflexo disso tudo é que você tem um paradoxo, que é um presidente progressista, vinculado a um partido mais à esquerda, e, de repente, você tem um Congresso que é talvez o Congresso mais à direita da história do Brasil. Eu imagino que, desde que o Senado escravocrata no tempo do Império ele caiu, nunca existiu um Congresso tão ruim como esse que nós temos agora, que você pode dizer que ele tem matizes de direita para extrema-direita, mas amplamente dominantes do ponto de vista numérico. Agora, a segunda coisa importante a constatar é que nós estamos lidando mais do que nunca, com partidos fragmentados, onde a consistência, digamos, programática e ideológica, na maior parte dos casos, zero. Eu diria que mesmo o PT foi um partido que perdeu consistência ideológica e programática. Agora, está longe de ser o que são a União Brasil, o MDB, enfim, essas outras coisas todas que são, e mesmo alguns partidos considerados de centro-esquerda, como o PSB ou o PDT, que se transformaram, na verdade, são aglomerados de interesses localizados, interesses particularistas, interesses, digamos, temáticos, mas que não têm consistência orgânica partidária. Isso se reflete como, na hora de votar, a orientação do partido tem um peso praticamente zero, a não ser nos partidos, digamos, mais definidos da esquerda, PT, PSOL, etc., que, em geral, funcionam com uma forte identidade e fidelidade partidária. O resto, não. Vai depender dos interesses localizados. E esses interesses são definidos, principalmente, por uma grande parte desse eleitorado, que é chamado desses eleitos, que são chamados baixo clero, são chamados, enfim, os são vantagens materiais que, tanto para as suas bases eleitorais, eventualmente para eles mesmos e para as suas famílias, do ponto de vista de conseguir recursos, investimentos, essa coisa toda. Ou seja, é a perpetuação da sua presença no Congresso. E isso tem um peso muito grande, maior até do que a distribuição de ministérios
para partidos, porque isso já se verificou. O Ministério pode ter o partido e a base parlamentar desse partido simplesmente ignorar essa coisa. Como dizem, inclusive, que o deputado pode depois nos dizer se isso é verdade, mas que corre a voz que o baixo clero diz assim: esse negócio de congresso, de lugar em ministério, em autarquia, não sei o que e tal, é para as cabeças do partido. A gente quer saber de emenda parlamentar. E isso tornou-se, hoje em dia, o que no passado foram mecanismos de compra de voto que se chamavam, apelidaram de mensalão e de petrolão, de não sei o que e tal, que eram mecanismos de compra de voto. Atualmente, é mecanismo de compra de voto são as emendas parlamentares. Teve, no ano passado, nos últimos 3 anos, os chamados o chamado orçamento secreto, né, que eram as emendas de relator, que isso foi, de certa forma, controlado pelo Supremo, mas já descobriu-se uma outra maneira de proceder. E, nesse caso, você tem um outro tipo de, chamemos assim, de fidelização. Quem tem muita força, muito poder na definição dessa distribuição desses recursos é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. São o presidente da Câmara e do Senado, Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Mas, fundamentalmente, o Lira tem muito mais controle sobre a sua entourage, a sua base digamos assim, de beneficiários do que o Rodrigo Pacheco tem mostrado. Então, você tem, na verdade, um grande eleitor. O Lula, quando negocia, ou o governo do Lula, quando negocia no Congresso, ele está negociando com um grande interlocutor muito forte, com a Arthur Lira, quer dizer, e que tem, na verdade, um jogo político que também não é programático, ele é um cara pragmático, né? Fundamentalmente, é um jogo de interesses, de fortalecimento do seu poder, né? Isso significa que cada proposta é uma negociação. Ela não tem digamos assim, não existe uma estabilidade, uma sustentabilidade nessa base parlamentar. Agora, o que significa, quer dizer, que o governo parece que ainda não entendeu qual é o jogo, porque eles, ao tentarem passar meio que na marra, inclusive, algumas propostas, recentemente, tomou uma surra atrás da outra, quer dizer, está perdendo e ainda parece não ter aprendido como é que a banda toca. E isso significa, na verdade, ter que negociar com Arthur Lira, ter que negociar com as emendas parlamentares, os cargos que estão retidos. Ou seja, tem que fazer esse jogo ou ele não consegue passar nada no Congresso. Isso é a minha avaliação. O deputado dirá isso melhor. Agora, quando você pensa no futuro, você acaba ficando com a seguinte coisa: para o governo conseguir, e eu penso que é fundamental que esse governo dê certo, e dar certo significa você conseguir promover um desenvolvimento de caráter com justiça social, com distribuição de renda, isso é uma coisa essencial, você precisa disso como uma coisa que nos garanta a persistência da democracia. Se é uma democracia extremamente frágil, nós tivemos assim por um cabelo por dentro de um golpe de Estado, continuamos ameaçados tanto pelas Forças Armadas como pelas forças da extrema-direita, como uma grande parte do empresariado brasileiro não tem compromisso com a democracia nem com os valores republicanos. Então, nós estamos em margem de risco. Quer dizer, dar certo esse governo é essencial para, primeiro, impedir tentativas de golpe, e, segundo, não perder a eleição de 2026. Pode vir dificilmente será o próprio Bolsonaro, mas haverá um avatar qualquer, um personagem qualquer que representará o bolsonarismo nessas eleições. E se esse governo não tiver dado muito certo, certamente essa direita vem com força. E nós teremos mais 4 anos de regressão pesada. Agora, como fazer para enfrentar esse negócio? Porque o jogo é um jogo que está dado. A correlação de forças é muito negativa. A esquerda não tem nem um quinto não tem um quinto, mas não tem um quarto do Congresso. A esquerda, centro-esquerda, etc. E olha, quando a gente fala esquerda e centro-esquerda, tem que pegar um grão de sal, porque o PSB não tem coerência de esquerda para entender de jeito nenhum. Volta e meia, os deputados, uma parcela pelo menos, vota contra o governo. O PDT é a mesma coisa. Enfim,
não é uma base sólida. Para você conseguir ganhar alguma coisa, a meu ver, isso é questão central, nós vamos depender da opinião pública. Eu vou separar as coisas. Não é, a opinião pública não é igual, como alguns companheiros meus de esquerda estão falando, botar o povo na rua, vamos botar pressão. Tem uma espécie de imagem chilena na cabeça de muita gente, vai ser ou colombiana, os massas irão para a rua e tal, pressionar o Congresso. Eu acho que é menos uma questão de você ir para a rua com massas, etc., que eu acho que as nossas forças também não são muito significativas nesse lado, mas é opinião, é uma batalha de opinião. Isso significa entrar pesado na disputa política e ideológica dentro das redes sociais, na mídia, entende? Permanentemente trabalhar com a população para você promover algumas questões-chave. Isso depende do governo e depende do Lula. Precisamos de um programa mínimo, o que eu chamo de programa necessário. O que é fundamental, quer dizer, que não é supérfluo, que é absolutamente essencial para o governo deslanchar. É preciso dizer em que o governo vai usar o dinheiro que ele está pedindo. O governo está pedindo dinheiro. Precisamos fazer a reforma tributária, precisamos levantar o teto de gastos, porque precisamos de mais dinheiro. Para quê? Vai ser usado aonde? Então, tem esse microprograma, que eu acho que tem uma coisa muito simples, concreta e muito próxima do interesse assim, vital das pessoas, sobretudo da população mais pobre. Isso aí é necessário ou você não galvaniza a sociedade. Você não consegue mobilizar a população em torno de assim, olha, isso aqui realmente é fundamental para nós. E é mais do que o Bolsa Família, é mais do que do que os programas sociais. São algumas coisas que são, de repente, a educação e a saúde, investimentos em infraestruturas sociais que o governo vai ter que fazer, fundamentalmente, porque isso tem um efeito enorme sobre a população. E a questão da alimentação, que é uma questão chave, que está ainda mal equacionada. O governo achou que resolveu a questão da alimentação com o Bolsa Família, não resolveu essa questão. Depois a gente vai ter até uma discussão específica aqui nos nossos debates sobre esse assunto, e esse é um tema que pode ser muito grave do ponto de vista da opinião da pública em relação ao governo. E eu vou passar a palavra para o Chico, esperando que desculpe, eu chamo deputado, eu estou tratando você na intimidade como do tempo em que eu os conhecia como professor do meu filho. Mas então, ficamos assim. Eu sou seu eleitor desde que você resolveu entrar no Congresso. A palavra é sua. Obrigado, Jean-Marc, companheiros da geração 68, da qual eu, um pouquinho mais jovem, secundarista, me orgulho de fazer parte. Hoje eu vou te tratar com a intimidade que eu podia ter à distância, porque eu era secundarista, de você como presidente da UNE e aquela liderança junto com Vladimir, com Muniz, com Franklin, enfim. Outra época, sonhos que não envelhecem, mas de muita luta e um outro mundo também. Nós estamos gravando esse programa justo no dia 13 de maio, que completam-se 135 anos da abolição da escravatura. Por que eu estou falando isso? Porque o combate à escravização do povo negro, essa chaga marcante na nossa história, que persiste até hoje com racismo estrutural e exploração de trabalhadores em condições análogas à da escravidão, só nesse 2023 o Ministério do Trabalho e Emprego já libertou, já resgatou de situação de escravização 1.021 pessoas, isso não é irrelevante, em 2023, de uma escravatura que foi proibida, tirada da Constituição em 1888. Mas houve todo um processo gradual de legislação, à época, no século XIX, na Assembleia do Império, que foi atendendo, na verdade, aos interesses da classe dominante. Foi um processo lento, gradual e não muito seguro para acabar com a escravidão no Brasil. Bom, no Brasil de hoje a gente tem, primeiro, o Congresso, de novo, como um aparato essencialmente conservador e a serviço
das classes economicamente dominantes. Isso persiste. E você marcou bem, um Congresso que talvez seja o mais à direita, o mais conservador em toda a história da República Brasileira. É provável que assim seja. Por outro lado, também ele é mais conservador e reacionário, reativo a qualquer mudança, porque, por outro lado, as lutas por igualdade social, por dignidade no trabalho, antirracista, antipreconceitos, cresceu. Então, é um contrapeso, é um conflito permanente e onde há opressão, há resistência, onde há resistência, novas formas de opressão são criadas. Eu entendo que tudo que você falou é muito correto, essa sua análise sobre a relação governo Lula e Congresso, uma república esquizofrênica, né, que elege majoritariamente um presidente da República, do campo progressista, vamos falar assim, não está no horizonte o socialismo, nem a democracia mais radical e participativa, infelizmente, mas devemos ter isso no norte, no sul, no horizonte sempre. E, por outro lado, os governadores dos estados mais fortes econômico e politicamente, Rio, São Paulo e Minas, no campo ou da extrema-direita ou do conservadorismo. O que dá o amálgama dessas forças majoritárias nos estados da federação, nas assembleias estaduais e no Congresso Nacional. Talvez a combinação do ultraneoliberalismo, o privatismo máximo, com o ultraconservadorismo nos costumes. E, por exemplo, essa derrota mais forte agora do governo, numa proporção de 300 votos na Câmara contra 130 nossos do campo progressista, foi para retirar, para anular decretos do Lula que recolocavam empresas públicas de saneamento nos estados na disputa pelo saneamento em micro-regiões, com algumas condições de favorecimento para a empresa pública em detrimento da empresa privada. E isso afrontou o marco privatista do saneamento básico que o Congresso tinha aprovado na legislatura anterior. Então, eles derrubaram para deixar o reinado das grandes empresas privadas absoluto. Então, aí tem uma conceituação que passa pelo Estado mínimo, pelo privatismo máximo, pelo império das grandes corporações econômico-financeiras, concessionárias de serviços públicos, que dá numa light aí pedindo concordata agora, mas tem um naco muito importante como negócio para essas empresas. Então, essa junção do conservadorismo com o privatismo é a que dá as cartas hoje, que tem maioria no Congresso Nacional. Como superar isso? Bom, enfrentando e combatendo os elementos, as rodas dessa cadeia de transmissão reacionária que predomina no Brasil de hoje. Combatendo o orçamento secreto, o Supremo já fez a parte dele. Combatendo as formas disfarçadas do orçamento que podem vir. Dando transparência total. Combatendo o fisiologismo, um evangelismo reacionário. A gente tem que fazer o confronto, inclusive com segmentos de igrejas progressistas, de padres, pastores, pregadores de visão mais avançada, como o próprio Papa Francisco, para fazer o contraponto a esses que exploram a boa-fé do nosso povo, que os amparam nas suas necessidades. Combatendo também a midiosfera, que eu não chamo de rede social, mas de redes antissociais, das narrativas falsas, muito eficazes, das fake news, como se vê as grandes plataformas, as big techs estão comprometidas com essa visão de mundo, com as mentiras, inclusive o Telegram especial, abrigando o grupo neonazista. Então, a gente tem que dar um combate tremendo. E só não sei nem se é um reparo, Jean-Marc, talvez a gente divirja aí.
eu entendo que a luta tem que se dar em todos os campos, mas considero também que mobilização de massa é importante. A gente ter um pouquinho mais de pujança nos movimentos de massa. Outro dia eu perguntei num grupo de amigos sobre esse elemento, força social de mudança através da mobilização. Aí vieram argumentações de que o mundo mudou, a internet acomoda, as pessoas também numa situação de vulnerabilidade do trabalho, da dificuldade de vida, não tem nem tempo nem disposição para ficar se mobilizando, indo para as ruas, indo para as assembleias, os sindicatos estão muito enfraquecidos, tudo isso é verdade. Agora, a gente não pode dispensar esse tipo de luta. E aí a resposta foi o seguinte: não, movimento indígena é um exemplo de mobilização. E é mesmo. Eu estive agora no acampamento Terra Livre, em Brasília. Eles unem a questão do direito à terra, do direito à cultura, com a questão ecológica, ambiental. Então, ali é um exemplo de movimento pujante, mas, curiosamente, fora das grandes cidades, fora da grande urbe, fora desse Brasil metropolitano que vigora hoje. Mas é exemplar. Eu acho que novas lutas precisam vir, mesmo a reação à tentativa de destruição da nossa frágil democracia, me parece que, do ponto de vista da mobilização cidadã, foi muito tímida, foi muito insuficiente. E aí é o processo histórico e o nosso papel nisso que vai dar conta de superar essa espécie de apatia, de imobilismo e de conformismo, às vezes um conformismo até esclarecido, de boa parte da população brasileira. Sem população mobilizada nas ruas e redes, não há avanço possível. O próprio governo Lula pode naufragar. Deputado, aí já queria botar uma polêmica aqui para vocês. O Congresso, quer dizer, começou efetivamente, vamos dizer assim, a funcionar há muito pouco tempo. E já coloca questões, já teve uma grande derrota do governo Lula. A própria PEC da transição também foi bastante dura para ganhar. E nós temos agora uma série de questões, como a questão do arcabouço fiscal e como a própria reforma tributária. Temos questões aí muito fundamentais para que o governo consiga fazer alguma coisa como políticas sociais, né, para aprovação de políticas sociais. O senhor tocou na questão da opinião pública e, obviamente, a questão das fake news. Obviamente, o STF está fazendo a sua parte, mas eu acho que o Congresso Nacional vai ter um bom trabalho e resistência bastante de boa parte dos congressistas para aprovar qualquer lei. A gente já está vendo aí, né, também uma discussão, entra na pauta, sai da pauta, enfim, as Big Techs têm uma força muito grande. Enfim, eu queria que essa discussão do trabalho propriamente dito dentro do Congresso Nacional, já que o senhor está lá, ainda bem, voltou para o Congresso, e esse trabalho vai ser mais duro do que a gente está imaginando, ou vai dar para a gente poder aprovar leis fundamentais que garantam não só a democracia, como as políticas sociais e econômicas fundamentais para o crescimento do Brasil? Cecília, de fato, o Congresso tem 3 meses e meio de funcionamento, o novo Congresso, eleito em outubro do ano passado. O governo Lula tem 4 meses e meio, está tudo muito no início, né? Talvez comparando com uma partida de futebol, onde também, como se vê, tem mutreta, roubalheira, safadeza, terrível. Estejamos aos 6, 7 minutos, 8 minutos do primeiro tempo. Então tem muito jogo pela frente, mas o tempo está correndo. Concordo mais uma vez com o Jamar quando ele disse que o governo devia apontar, e aí acho que como um emblema, como uma marca, como uma comunicação. Vai lá o Lula em cadeia nacional e anuncia 5 ou 6 pontos muito concretos nessa sua primeira etapa de governo.
Eu acho que um já está... Todos eles, de alguma maneira, estão colocados, mas de forma dispersa, muito confusa e difusa até. Reforma tributária, ou seja, é preciso modificar o sistema arrecadatório do Brasil, porque ele é muito regressista, desigual e injusto, explicando para o povo que é o sistema de impostos que incide sobre o preço do feijão e do arroz também. Então, uma reforma tributária progressista, que vai para a Câmara agora. O governo já falou disso, mas isso é uma prioridade. O segundo ponto tem a ver com economia também. Há o aprofundamento da democratização da terra no Brasil com política agrária. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, estivemos antes de ontem com o ministro Paulo Teixeira, com Edgar Preto, que é o atual presidente da Conab, todos eles de cabeça progressista e com a concepção de que o pobre tem que estar no orçamento e nas políticas públicas. Então, o problema é que há uma luta. O Ministério da Agricultura do governo Lula está querendo pegar a Conab para si. E ele é muito vinculado, esse mapa, o Ministério da Agricultura, ao agronegócio. É um pouco o jeito do Lula, que dá uma no cravo e outra na ferradura. Ele bota todas as partes, ou quase todas, dentro do seu governo e o pessoal que se entenda ou desentenda lá dentro. Mas eu creio que uma política agrária, ecológica, sustentável, vinculada à proteção do meio ambiente, que começa a dar resultados efetivos, ela é muito importante também, é um segundo eixo. O terceiro, que o Lula também já anunciou, mas também de maneira lateral e secundária, tem a ver com a economia, aquela história, né? Economia, que é muito fundamental. Ontem eu fui fazer uma comprinha de supermercado aqui no Rio e o cara falando, eu vou começar a caçar rato ou matar pomba para comer, porque o preço da carne continua lá nas alturas, assim não dá e tal. A insatisfação que eu via no final do governo Bolsonaro. Mas ainda há uma dose de paciência aí. Vamos ver se o Lula resolve. Está muito no começo, mas por enquanto está ruim. Então, o aumento real do poder de compra dos salários. Isso é uma política que tem a ver com trabalho, com emprego, com renda. O outro elemento também, Jamar, que apontou, a educação. O Lula anunciou ontem no Ceará um programa de escolas de tempo integral. A educação não anda sem articulação com estados e municípios, e aí mora um grande problema, porque inclusive tem a concepção pedagógica, as forças, inclusive no Congresso Nacional, que querem destruir a obra do Paulo Freire, do Darcy Ribeiro, até do Anísio Teixeira, de todos os educadores e educadoras progressistas no Brasil, são muito importantes, mas o governo tem que ter lado e tem que ter propósito, tem que ter autoridade. Então, um grande programa de educação nacional. Nós estamos em vias de começar a discutir para elaborar o novo Plano Nacional de Educação, decenal. Tem o que está em vigor, tem várias metas não cumpridas, focar nas metas não cumpridas e reforçar isso. E, por fim, um novo elemento aí, eu gostei muito da entrevista do novo presidente da Petrobras, o Prats. A gente tem que se preparar para a transição energética e para adequar a Petrobras, que é autossuficiente em produção do petróleo e quase autossuficiente no refino. Isso tem que reverter para dentro, no preço do gás de cozinha, no combustível em geral. Enfim, tem alguns eixos muito concretos que deviam dar o carimbo definitivo e compreensível para a maioria da população do novo governo. Aí o Congresso, se há um forte movimento de opinião pública, somado às mobilizações, ainda que pontuais, que de alguma maneira tocam essas questões todas, mobilizações presenciais, aí o novo Congresso ele não vai ficar prisioneiro dos seus grandes patrões e dos seus interesses mais mesquinhos. Eu acho que tem margem para, dependendo das propostas e de como elas são encaminhadas,
você conseguir avançar. É uma batalha, é difícil, mas ninguém achava que ia ser fácil. Só bastava vencer as eleições, ainda mais nas condições difíceis mínimas em que essa vitória se deu. Deputado, eu vou introduzir aqui o Marcelo Chueire, que é do Geração 68, que vai estar com a gente aqui nesse debate, nessa conversa. E depois Jean-Marc entra também para, se quiser completar frases e completar as coisas e tal que o deputado está falando aí, principalmente na questão do meio ambiente, né, já, e na questão do agronegócio, que é a sua área mais afim. Marcelo, abre seu microfone e faça a sua pergunta. Bom dia, Cecília, Jean-Marc. Bom dia, deputado. Bom dia. É uma honra estar aqui com você, que é uma referência nacional, né, na luta pela democracia, com justiça social e desenvolvimento sustentável. A questão que eu gostaria de levantar é a seguinte. A gente vê que a tendência atual, nesse quadro de muita dificuldade dentro do parlamento, de se partir para negociar ponto a ponto, aprovar determinados projetos com uma ação política que envolve cargos, envolve questão de sessão de emendas, etc. Isso não pode ser um caminho que vai ser muito custoso e muito incerto. Não está faltando algo como um projeto mais amplo, né? Algo que marque assim, esse governo, não só como desfazer o desastre que nós tivemos nos últimos anos, mas que aponte para um novo projeto de Brasil, que teria não só a condição de criar pelo menos um núcleo duro maior dentro de apoio ao governo, e também condição de catalisar as massas, né? Tanto do ponto de vista das redes, que é o terreno, é o campo de batalha que é mais usado hoje, quanto realmente criar alguma condição de uma nova ida às ruas para sustentar essa proposta. Não está faltando uma proposta mais agregadora, cria uma coesão maior política e social? Marcelo, nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Talvez antes de você entrar aqui. O Jean-Marc sugeriu, e eu até me arrisquei a dizer quais pontos seriam, uns 5 ou 6 pontos bem concretos de políticas governamentais que o governo Cunha proclama e implementa. Precisa disso. Porque é claro que uma parte do eleitorado do Lula veio por rejeição absoluta ao Bolsonaro. Aliás, o Jean-Marc não cita nunca o nome dele, bota lá com letra maiúscula. O energúmeno, eu suponho que seja ele. Então, é claro que foi um período trevoso, devastador. Também, de forma inédita no Brasil, a extrema-direita teve base social maior que os integralistas na década de 30 do século passado. Isso continua tendo força social, o neofascismo. A liderança do Bolsonaro, por mais que esteja ele mergulhado em contradições, denúncias que tiram aquela aura que ele vendeu com eficácia também de moralidade, de simplicidade, por mais que isso tudo aconteça, a liderança dele continua existindo, mito. Então, a gente tem a sensação da bota que saiu do nosso pescoço, mas só isso não basta, foi muitíssimo importante. Eu tenho muito orgulho de ter visto o meu partido, o PSOL, com meu voto no Diretório Nacional, desde maio do ano passado, apoiar o Lula no primeiro turno. Entregamos um documento bem grande, propositivo, que o nosso apoio não se faz
através de cargos, de emendas, dessas coisas todas do fisiologismo imperante, mas é claro que precisa ter eixos fundamentais, que com a máquina do governo é muito possível vocalizar, e é preciso, e é urgente. Não resolve a questão com o Congresso, que é fruto do derretimento partidário. Jean Marc também, de novo, com muita propriedade, apontou no início que partido ideológico, programático, que tem perspectiva, que tem doutrina, no Congresso Nacional são pouquíssimos. O PSOL é um deles, mas o nosso tamanho, PSOL Federação, PSOL Rede, tem 14 deputados. O PT, que é o segundo maior partido em bancada, perdeu muito daquele seu vício, do seu ethos transformador, revolucionário mesmo. O PT vive um processo crescente de acomodação à ordem estabelecida, da realpolitik, e eu entendo que um pouco de intransigência na disputa partidária é saudável e não se confunde com sectarismo. Tem que saber fazer as mediações, não a média, como dizia Antônio Cândido. Fazer mediação não é fazer média. Mas está faltando isso. O resto, a União Brasil é totalmente desunido. Outro dia eu conversava com uma jornalista em Brasília e sugeri um exercício para ela fazer uma matéria, ver o nome dos partidos no Brasil hoje e perceber como eles são a negação da sua própria nomenclatura, do seu próprio nome. O Avante é para trás, o Progressista é regressista, o União Brasil é cheio de desuniões internas, e por aí vai, até Partido Socialista, que é mais capitalista, e o trabalhista patronal, enfim, o patriota é entreguista. É uma loucura. As pessoas mudam de posição frequentemente. E olha, há 2 entrevistas recentes, eu não sei se foi uma hoje e outra ontem, com essa profusão de notícias. Quem lê tanta notícia não é só o sol nas bancas de revista. É hoje, né? Eu volto e meia, não sei onde é que eu li tal informação, se foi no site, ou se foi num veículo tradicional, num jornalão, na televisão, no rádio. Bom, mas tem 2 entrevistas, uma do Elmar Nascimento, que é o homem forte do Lira no Congresso. Era para ganhar o ministério e ficou magoado porque não ganhou. E outra do Eduardo Braga, cotado do MDB, para ser presidente da CPMI dos atos golpistas da extrema-direita do 8 de janeiro. Pois bem, ambos assumem com a maior naturalidade do mundo isso do voto em troca de cargos, do voto em troca de liberação de emendas parlamentares. Perderam o pudor, naturalizou-se esse toma lá da cá. E o governo Lula está diante dessa realidade. Isso é uma demanda, de fato, majoritária dentro do Congresso Nacional. Como resistir a isso? Denunciando que isso acontece e é errado. Os parlamentares, os representantes têm que votar pelo conteúdo das propostas e não porque estão ganhando cargos e tendo liberado os dinheiros para alimentar os seus terrais eleitorais e reproduzirem mandatos. E o papel nosso, dessa minoria da esquerda, somos minoria, assim, 1/4 já, Congresso. Está lá, 135 na Câmara de 513. Mas o nosso papel é anunciar o que há de novo e positivo no governo, e cobrar essa síntese de um programa mínimo e denunciar essas práticas fisiológicas que impedem o avanço social, cultural, econômico e ambiental no Brasil. Claro. A questão de mobilização de massa levantada pelo deputado é uma questão fundamental, importantíssima. Lembremos que, em 2021, no combate pela democracia, as mobilizações foram importantes. Nós chegamos a ter, no auge das manifestações do Fora Bolsonaro, cerca de 700 mil pessoas mobilizadas pelo Brasil afora,
em 400 locais diferentes, foi uma coisa bastante significativa. Mas eu devo lembrar duas coisas que a gente não pode esquecer. Primeiro, porque o peso, digamos assim, da base social mais ampla, chamemos assim, dos interesses pelo desenvolvimento ou pela democracia, etc., tal, representava nessas manifestações provavelmente uma minoria. A capacidade de mobilização, de convocatória mais forte, para mim, claramente, estava nos movimentos identitários, né? Movimentos de mulheres, movimentos de negros, movimentos LGBT, e uma série de outros elementos, temas mais específicos, mais localizados, né? Ou seja, havia uma certa fragmentação também na nossa própria base. O que nós temos que enfrentar agora são mobilizações de interesse mais amplo da sociedade, quer dizer, que ultrapassam as questões mais identitárias. Então, qual é o projeto de desenvolvimento que se propõe, entende? E isso aí seria a essência, digamos, que eu acho que deve ser o eixo colocado pelo Chico, que eu concordo em parte com os temas que ele levantou, mas acho que faz diferença. E o 1º de maio passado mostrou também uma baixíssima capacidade de mobilização do que você chamaria movimento sindical, né, que perdeu muito espaço nos últimos tempos, não só porque a própria base operária perdeu espaço com uma regressão da economia brasileira para uma economia de agroexportadora e exportadora de minérios, onde a indústria caiu. Hoje em dia, a percentagem da indústria no PIB está reduzida provavelmente a 11%, 12%. Né? Então, há uma perda de espaço aí também. Então, essa mobilização tem uma certa dificuldade. Quem é que vai fazer essa mobilização? As organizações de esquerda, as organizações da sociedade civil, elas não estão com uma força muito significativa nesse caso. Segundo, eu acho que a gente tem que começar a pensar em formas de manifestação mais diferentes. A nossa tendência é sempre tentar botar o máximo de gente num lugar só. Né? Grandes manifestações na Paulista, grandes manifestações na Presidente Vargas, ou na Rio Branco, no Rio de Janeiro, e em outras cidades, etc. Talvez, eu acho que, pelo que eu pude observar, manifestações de fim de semana, que é quando essas coisas são feitas, ou em fim de tarde, uma grande parte da população trabalhadora não participa. E ela não se desloca, não é fácil o deslocamento, inclusive tem custos esse deslocamento para o centro da cidade, das áreas em que eles residem, e tem que começar a provocar manifestações descentralizadas. Eu cheguei a sugerir, no momento da posse do Lula, que a coisa mais importante que o Lula e que enfim, as forças progressistas todas deveriam fazer nas praças de todas as cidades do Brasil e nos bairros, por uma coisa descentralizada, para atrair a população local, quer dizer, que mora nesses lugares, poder havia assistir a posse do Lula, que foi uma coisa apoteótica, foi importantíssima. Agora, concentrou-se tudo em Brasília, foi importante, teve um impacto de mídia muito grande, mas do ponto de vista de participação é relativamente pouco, frente ao que poderia ser feito de uma forma mais descentralizada. A gente tem que começar a repensar as formas de manifestação. Mas eu ainda acho que os movimentos de opinião pública são mais amplos do que os movimentos de manifestação de massa. Então, acho que a gente tem que balancear essas coisas todas. Não é uma coisa contra a outra. Um segundo ponto que eu coloco nisso aí é o seguinte: eu tenho a impressão que muita coisa depende do próprio Lula. Então, a definição do programa, né, foi chamado de programa mínimo, eu chamo de programa essencial, enfim, aquelas coisas-chave que tocam profundamente a população, que ela entenda que essas coisas têm que passar no Congresso, porque senão é o bolso delas, é a sua vida, né, suas condições de vida que são tocadas, tem que ser formulado e assumido de uma forma muito clara, com uma capacidade de comunicação significativa. Acho que isso é uma questão chave para tudo no futuro. E, para isso, o Lula tem que se concentrar mais nisso. O Lula tem, nesse começo de ano, eu diria que a ênfase do Lula foi as relações internacionais. Ele viajou, sei lá, nos 3 meses de governo, ou 4 meses de governo, ele viajou um mês. Ou seja, 1/3 do tempo ele estava fora do Brasil, lidando com questões internacionais, algumas que eu acho que são muito significativas e outras que nem tanto. Né? O Brasil recuperou o seu espaço internacional, etc. e tal.
Mas as questões internas hoje são dramáticas. Quer dizer, acho que o foco maior que o Lula tem que colocar é justamente destravar esse processo de construção programático e de defesa para a população daquilo que é essencial para ela e que o governo vai precisar ter apoio no Congresso. Então, acho que essa é uma segunda questão. A terceira é que eu acho que a gente tem que, eu diria, em relação à questão que o Marcelo colocou e que o próprio Chico comentou, sobre a questão que se poderiam chamar de temas estratégicos, quer dizer, grandes, o quadro mais amplo, a necessidade de transformações mais profundas. Eu acho que nós não teríamos espaço nesses 4 anos para nada desse tipo, a não ser propaganda. Isso não tem correlação de força para avançar. E mais, eu acredito que em muitas questões importantíssimas do que eu chamo de programa estratégico, não existe consenso dentro do próprio governo, e nem sequer no PT. Eu me pergunto se tem no PSOL. Então, por exemplo, a questão da energética, entende que o Prates fala, por um lado, sobre a questão de você transformar a Petrobras numa empresa de energia sustentável, mas, no entanto, o que eles estão fazendo, estão se propondo a fazer, é mais do mesmo, quer dizer, mais combustível fóssil. Baratear o combustível fóssil para a população significa ampliar o seu consumo. Vai contra tudo que é estratégico nesse momento do mundo, que é a questão do aquecimento global. Então, a gente tem que repensar essas coisas, mas acho que isso não tem espaço para a gente conseguir fazer esses avanços agora. Acho que é uma questão mais complicada. É por isso que eu continuo centrando, acho que tem que centrar no programa, digamos, chamado essencial. E outra coisa que eu acho que é chave, que eu queria que o deputado comentasse, é o seguinte: você tem que pensar, afinal de contas, onde é que estão nossos possíveis aliados e nossos inimigos ficadais. Né? E eu acho que no caso tanto da questão econômica, como do modelo de desenvolvimento, como do tipo de capitalismo que nós temos no Brasil, como nas questões ambientais, o grande inimigo é o agronegócio. Você não tem dúvida. E é o que tem a bancada mais coerente, que atravessa todos os partidos da direita, é justamente o agronegócio. É uma máquina, quer dizer, de produzir, digamos, um lobby dentro do Congresso que é muito poderoso, tem muito dinheiro, tem muita influência política, e é uma trava extremamente importante. E tentar ganhar o agronegócio, que o PT, o governo, Lula, vem tentando fazer, ele delegou, inclusive, essa missão para o Alckmin, para ir lá negociar, conversar, fazer política de boa vizinhança, essa coisa toda. Isso aí não tem vigência, e isso já ficou muito claro na primeira oportunidade que o agronegócio teve, de contemporizar minimamente o fato de que tem um novo governo, que tem um ministro da Fazenda, que, aliás, da Agricultura, que, aliás, é um quadro deles, né? Que ele é mais próximo do agronegócio de qualquer outra coisa que possa ter dentro do governo. Mesmo isso, quando teve a feira, o AgriShow, a feira de Ribeirão Preto, é o grande show do agronegócio, o grande meeting do agronegócio no Brasil, eles literalmente desconvidaram o ministro. Para quê? Para que o Bolsonaro pudesse ir lá, tem de fazer a sua apoteose, chegar a cavalo, entende? Um cavalo branco, não sei o que, pororó, fazer aquela coisa toda, todo mundo gritar mito, mito. Então eles deram uma bufetada na cara do governo, entende? Com toda tranquilidade, não teve nem pisco. Entende? E isso vai ser um problema permanente. O conflito com o agronegócio é um conflito que bate em várias coisas. Como é que vai ficar o controle, por aquilo que o Lula prometeu antes de tomar posse, inclusive, quando ele foi à reunião da COP em Sharm el-Sheikh, no Egito, em que ele disse que ele prometeu o desmatamento zero em todos os biomas. Eu, naquela altura, até achei que ele tinha se passado, porque ele está prometendo que ele não vai conseguir entregar. Se ele conseguir reduzir o desmatamento significativamente na Amazônia, que é o foco principal, inclusive internacional, já seria uma coisa muito importante. Fazer em todos os biomas, e o Cerrado e o Pantanal hoje em dia têm ameaças enormes, proporcionalmente, inclusive, maiores do que são na Amazônia, eu acho que vai ser mais difícil ainda. Porque na Amazônia, você pode até achar o seguinte, a parte do agronegócio que está
pesadamente digamos, no bioma da Amazônia, ela é relativamente menos importante dentro do conjunto do agronegócio brasileiro, embora eles funcionem como um bloco muito sólido. Então, a grilagem da Amazônia, a penetração do boi, da plantação de soja na Amazônia, interessa um conjunto de um setor do agronegócio, mas o resto está coeso e por trás desses caras. Então, como é que vai ficar o enfrentamento, quer dizer, dos processos de destruição da Amazônia? A pessoa disse, não, isso o enfrentamento maior é com a garimpagem. Mas a garimpagem é o mais visível de tudo. Né? Aquilo ali, e mesmo isso está sendo muito localizado. O que foi feito, a operação da Terra Yanomami, ela teve um lado midiático muito expressivo, mas a quantidade de garimpeiro que continua lá, matando gente, continua tocando a exploração do ouro, é grande. E a estratégia dele sempre foi essa. Quando alguma operação caía em cima das dragas, quebrava as dragas, fazia isso, aquilo, eles recuavam e voltavam depois. Então é preciso uma intervenção muito mais sólida do governo nessas regiões, e para isso a retomada, o fortalecimento de instrumentos de vigilância e de repressão, quer dizer, as atividades ilegais, garimpo, extração de madeira, grilagem, etc., vai precisar do IBAMA forte e do ICMBio forte, e os dois, até agora, eu não vi minimamente um esforço de retomada da qualificação e da, digamos assim, de reconstituição dos próprios quadros desses lugares. Perdeu-se muita gente no período do Bolsonaro. As instituições estão alquebradas. Então você tem que... E não basta você ter o INPE, né, o Instituto de Pesquisas Espaciais, que é capaz de ter uma máquina capaz de identificar praticamente em tempo real onde é que está sendo tacado fogo, saber onde é, o nome, apelido, não sei o que e tal, e que local é, eles são capazes de fazer, com muita precisão. Mas não basta, tem que alguém lá. Ir lá no local. Normalmente, quem sabe fazer isso, chegar nos locais, identificar e fazer a ação, é o IBAMA. Porque quando o IBAMA não tem força militar. Então, para isso, tem que ter um apoio da Polícia Federal e mais. Vai ser preciso envolver as Forças Armadas. E essa questão das Forças Armadas vira um outro nó. Qual é o interesse, ou digamos assim, digamos, a empatia, a identidade dessas Forças Armadas profundamente bolsonarizadas que nós temos para operar como suporte armado por de uma intervenção para afastar esses inimigos do agronegócio e dos garimpeiros, etc., da pesca ilegal e tudo mais, da região amazônica. Se você tem uma Força Armada atuando de uma forma permanente, inclusive, isso vai ser que nem enxugar gelo. Você ataca um dia, os caras recuam, daqui a pouco eles estão lá de novo. Entende? E a Terra Yanomami é uma de dezenas de outros territórios que estão passando pelo mesmo processo. Então, acho que essas são algumas das... Nós vamos discutir isso, inclusive, aqui em outro momento, são alguns dos impasses que nós estamos vivendo. Então, para terminar, porque eu já estou me estendendo muito, eu diria que, mais uma vez, quer dizer, precisamos concentrar naquilo que é essencial. Eu diria que o tema, por exemplo, que o Chico colocou do acesso à terra, eu incluiria no programa dele a questão da saúde, que eu acho que é uma coisa absolutamente essencial. Os equipamentos nacionais, os hospitais estão absolutamente, os federais estão completamente sucateados, há uma pressão cada vez maior para diminuir o SUS e ampliar a assistência de saúde paga, né, dos planos de saúde. Isso aí vai ter um embate extremamente importante para a população e para o futuro. A educação já foi colocada, acho que está claro. A questão do aumento do poder do salário, né, é importantíssimo, mas aí tem um outro aspecto. Você tem que ampliar, a economia tem que andar para frente para você conseguir ampliar
o emprego com garantias, o emprego com carteira assinada. Quer dizer, hoje em dia, o que está aumentando de emprego no Brasil é a atividade individual, quer dizer, é a chamada uberização da economia brasileira. Né? E isso aí continua sendo com salários menores, com rendas mais baixas, quer dizer, com precarização desse trabalho, uma extrema instabilidade, e isso, para você superar isso, a economia anda, né, e ela tem que andar numa direção mais concreta, menos voltada para os ganhos, no sentido, digamos assim, do financeiros, para o aumento da produção, e esse é um ponto-chave. A economia tem que andar de alguma maneira. E eu vou tocar um último ponto que a gente também vai debater, mas a gente é o seguinte: a questão alimentar continua sendo uma questão gravíssima no Brasil. Ela não é resolvida pela política do Bolsa Família, ela parcialmente melhorada com a política da Bolsa Família, até porque o cálculo de quanto é que é o valor necessário para as pessoas se alimentarem bem nunca foi feito. Você bota R$600 tirado do chapéu, por que 600, por que não 400, por que não 1.000? Entende? Porque não há um cálculo, não há é um número que é um número político, mas não é um número, digamos, técnico e baseado nas realidades, nas necessidades da população. E mais, esse dinheiro que é entregue para a população, ele não tem um vínculo formal relativo à questão de alimentos. E a população que recebe esse dinheiro, as famílias que recebem esse dinheiro, elas têm outras despesas incompressíveis importantes. Né? Estão endividados até o gogó, porra. A gente tem que pagar as dívidas, tem que cuidar da saúde da família, entendeu? Tem que, enfim, comprar gás, pagar o aluguel, enfim, tem toda uma série de outras coisas que elas são despesas chamadas incompressíveis. E onde é que eles comprimem, então? Na comida. Quer dizer, vão comer aquilo que for mais barato. É o que eu estou chamando há algum tempo, quer dizer, da dieta do miojo com salsicha. Quer dizer, é o encher barriga. Isso aqui reduz a sensação de fome, mas não resolve o problema nutricional, que hoje é um problema de saúde pública enorme. Né? Os maiores causa-mortes, né? As causadoras de mortes do Brasil são doenças muitas que são derivadas essencialmente de uma má alimentação. Então, são os comentários que eu queria fazer nesse momento. Já botou todos os temas fundamentais, que são os grandes desafios para o governo. Deputado, já te agradecendo muitíssimo pela sua presença aqui no Geração 68, até porque eu sei que para a gente não se alongar muito mais, mas temos muito debate, muita discussão aí. Eu quero agregar só a todas essas questões que o Jean colocou, principalmente, resumindo, que ele vê o agronegócio e a questão ambiental, que está vinculada à questão da fome, em última instância, como um dos grandes, maiores desafios desse governo Lula. E eu, do ponto de vista da questão da opinião pública, esse grande debate que está surgindo agora da questão de uma anistia, né? Porque a gente vê vários deputados e senadores que estão no Congresso Nacional hoje e que respondem processos e que tem a imunidade parlamentar, que às vezes deixa imune, mas deixa impune vários crimes que foram cometidos, como a questão, por exemplo, das mortes por Covid e do desmatamento na Amazônia. Deputado, com a palavra. Pois não, Cecília, já não sei se o Marcelo nos acompanha, mas, de fato, o Jean-Marc lembrou algo que é essencial também, que é dinamizar o SUS, ter metas de redução das filas nos hospitais, que não há situação mais dramática do que uma mulher ou um homem pobres, negros, na fila de uma cirurgia
necessária, não eletiva, que é urgente, que não consegue, muitas vezes morre antes. Isso é uma realidade dramática do país e tem que se avançar na superação desse drama. São políticas públicas, é investimento público. Aquilo de retomar as mais de 3.500 obras inconclusas no Brasil, elencando as prioridades, as prioritárias, é também muito importante. Então, e claro, vai se enfrentar os adversários, o agrotrogloditismo, mas a gente não pode desconsiderar o fato do agronegócio, do agrobusiness ser um setor muito pujante da economia, as commodities estão aí, a nossa principal produção de exportação vem desses setores. Então, os desafios são imensos e eles são radicalmente anti-governo, né? Eles reagem muito a tudo que possa ter o leve sinal de progressismo. Um exemplo também que eu vivi essa semana, que passou aí no Congresso Nacional, eles estavam, o bolsonarismo, que representa 20% da Câmara dos Deputados, ele não é toda a direita, mas é uma parte expressiva e extremada, sectária, raivosa. Eles estavam detonando a nova novela das 9 da Globo, acho que chama Terra e Paixão, porque ela demonizava o agro, não sei o quê. Falaram tanto, acaba sendo propaganda, pelo visto eles veem a Globo, que consideram comunista, e sabem até do spoiler das novelas, que eu fui ver um capítulo depois, pois havia só elogio ao agro. Tem o agro bom e o agro ruim. Tem um personagem lá que representa o agronegócio malvado, cruel, persecutório. E outros mais jovens, como o agro moderno, sensível à questão social, quem sabe até a questão ambiental, não sei, não vou acompanhar a novela, mas tem uma turma lá que, no Congresso Nacional, que vai ser contra o governo e boicotar tudo que for possível e imaginável. Mas a habilidade do Lula pode, e seus ministros, da sua equipe, pode fazer com que esses obstáculos sejam superados. A gente tem que fazer a nossa parte. Ideias, causas, opinião pública, quanto possível opinião publicada, publicizada e mobilização. Só a luta faz a boa lei, só com pressão os governos avançam. É isso. Deputado Jean Marc, Marcelo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Esse debate, eu acho que é a maneira, né? Esse canal é a maneira que o Geração 68 está fazendo para poder elucidar alguns temas, para poder colocar a opinião e o debate nas ruas. E a gente espera a sua participação em outras vezes aqui com a gente, tá bom? Muitíssimo obrigado, Jean Marc e Marcelo. Alguma fala mais, alguma coisa? Não, só para mandar um grande abraço para o Chico, que saudades de vê-lo pessoalmente. Na luta a gente se encontra. E com certeza. Também se tem as feiras agro, aquele maquinário pesado, tem também, como ocorreu em São Paulo, a feira do MST, tem o acampamento Terra Livre dos povos indígenas, tem um Brasil bonito e nos dá esperança. E, apesar de tudo, dos percalços, das continuadas perseguições e boicotes, ele está vivo, está rolando aí o Brasil profundo. Nesse momento, tem gente boa acontecendo, debatendo e fazendo a democratização da vida. Isso nos dá esperança sempre. Por isso somos a geração de 68. Os sonhos não envelhecem. Obrigada, deputado. Obrigado, Jean Marc. E até o próximo debate.